Oi. Tudo bom com vocês? Então tá bom. Aqui é a Yuria. Hoje eu vim trazer um vídeo que eu vi alguns youtubers fazendo, que é uma tag dos 5 jogos que mais marcaram a minha infância. Eu achei que ia ser muito legal falar sobre isso, porque eu jogo videogame desde os meus 3 ou 4 anos, não foi uma coisa que começou ontem. Meus pais tinham uma loja de videogame quando eu era bem novinha, e eu jogo videogame desde então eu acho que eu joguei todos os jogos do Play 1. Pelo menos uma boa parte eu joguei, porque tudo que chegava eu queria conhecer, jogar, enfim. Então, definir 5 jogos que foi os que mais marcou a minha infância foi foda. E com infância que eu digo, esses 5 jogos são jogos que eu joguei desde os meus 3 ou 4 anos até meus 15, e alguns até hoje. Então faz tempo pra caralho. E em quinto lugar, Age of Empires. Age of Empires. Age of Empires foi um jogo sensacional que eu joguei. Era um jogo de estratégia e o jogo permitia que os jogadores fossem líderes de grandes civilizações ancestrais lá. E a gente ia atacando um ao outro. Era um jogo de estratégia de modo que a gente avançava as eras. Tinha que recolher recursos naturais como madeira, ouro, pedra, comida. Sério, se você nunca jogou esse jogo, é um jogo que eu super recomendo. Até hoje eu ainda tenho uma abstinência de querer instalar esse jogo e começar a jogar, porque eu achava sensacional e ainda acho sensacional. O primeiro, os outros eu não gostei tanto, mas eu joguei todos. Ele eu joguei um pouco mais velho, eu acho que eu tinha uns 12 anos. É bem diferente de todos os outros jogos da lista que eu joguei, tipo, com 3, 4, até meus 12 anos. Então, ele já joguei um pouco mais velho e era um jogo de computador. Em quarto lugar, é um jogo que com certeza influenciou muito o meu medo que eu tenho de jogos de terror. E não é Resident Evil. Aliás, eu na época eu sempre achei ele bem melhor que Resident Evil. Apesar da... Era aquela jogabilidade bem escrota de que você apertava pro lado, o carinha ficava girando. Era bem ruim. Mas a história do jogo era sensacional. Ela fugia um pouco dos jogos de terror da época. Era um jogo de PlayStation 1. Ela contava a história de um moleque. A gente acordava no hospital com amnésia e ouvindo uma voz de uma cidadã. E ela ficava pedindo pra gente ir até ela e ajudar. Mas a desgraçada mais atrapalhava do que ajudava, porque ela também não falava onde ela tava. Então, foda. Quando a gente tá tentando escapar do hospital, a gente começa a ver que a gente tem poder psíquico. A gente explode as coisas, bota fogo nas pessoas, porque a gente vai descobrindo que a gente é parte de um projeto. O jogo é muito perturbador. Muito perturbador. Em resumo, no final você descobre que você nem é esse cara, que na verdade o cara que era você já morreu, e aí você na verdade era uma criação desse projeto, que tinha as memórias desse cara que mais ou menos não tinha, porque você tinha amnésia. Enfim, é um jogo muito complicado e embaraçoso que você não entende se alguém explica, mas era um puta jogo da hora e muito, muito perturbador. Sério. Com certeza, se você jogou, você lembra alguma parte desse jogo na época, porque ele era muito fodido. Mas se você não jogou muito jogo de PlayStation, provavelmente você não vai nem conhecer, porque é um jogo que não fez nenhum sucesso, nada. Ele foi um jogo bem esquecido, apesar de que eu achava ele sensacional. Quem jogou mais esse jogo foi a minha mãe, eu acompanhei muito ela jogando esse jogo. Ela quase zerou. Hoje você pega um jogo que ele tem 20 horas de jogo e um CD. Na época, a gente tinha vários CDs. E um dos CDs nossos travou. A gente nunca mais encontrou pra comprar. Meu pai só encontrou quando ele trouxe pra loja, e depois que a loja fechou, a gente não encontrou mais. Em terceiro lugar, tem Gex. Eu, pra ser bem sincera, não faço ideia de qual é a história do Gex. Eu até tentei pesquisar um pouco pra poder falar, mas não, eu não sei da história. A única coisa que eu me lembro que era um puta jogo muito viciante, você não conseguia parar de jogar. Let's get it on! E você era uma lagartixa que era um agente secreto e tinha uma mulher gostosona, bonitinha. E nossa, eu curtia pra caralho. He's attacking your secret island cave. Hey, speaking of secrets, you wanna see my... Gex, quit clowning around and get me out of here. Até esses tempos atrás ainda tinha ele, eu ainda procuro pra comprar pra poder jogar, porque eu acho um jogo sensacional. É assim, ele é bem infantil, mas é muito legal, eu gosto muito. I'm on my way. Slamil, Slamazin. Em segundo lugar, Spyro. Ele é um jogo muito, muito, muito infantil, mas que eu gostava demais. Eu jogava muito esse jogo. Sério, era um jogo foda. O jogador principal, ele é um dragão, um pequeno dragão. Ele fica correndo por fases que são interligadas por portais. A história do jogo é que tava tudo certo, tudo ok, até que eu acho que um ogro invadiu lá o esquema e transformou todas as joias em ogrinho. Tanto quando você jogava fogo, eles viravam joia de volta.
Congelou todos os dragões. Só não congelou você porque você é pequeno e passou despercebido. E o seu papel ali é você destruir tudo isso daí e sair descongelando os outros dragões. É foda, mas ele é muito, muito infantil, mas era um jogo que eu nunca zerei. Eu acho que de todos que eu sei aqui, é um jogo que eu nunca zerei, eu nunca cheguei no final, eu não sei o que acontece no final. Mas eu joguei ele, eu era muito novinho, eu acho que eu tinha uns 4, 5 anos no máximo. E depois uma vez, quando eu já era maiorzinha, mas nunca zerei. Looks like I've got some things to do. E em primeiro lugar, na verdade, não é nenhum jogo, é uma trilogia, ou coleção, ou whatever. Crash Bandicoot 1, 2 e 3 é sensacional. Acho que de todos que saiu, é um dos únicos que eu acho que presta. E Crash Team Racing também é muito legal. Mas eu acho que é só aí, parou aí os Crash bom. Quem jogou esses Crashes aí não chega nem perto dos que saiu depois. Teve uns até bonzinhos, mas não sei, não teve nenhuma novidade de um pro outro. Pra quem não conhece a história, os cientistas lá, o Neocortex e o outro que eu não lembro o nome, eles queriam criar um exército de animais mutantes pra dominar o mundo, né? Aquele esquema de dominar o mundo. A mesma coisa que fazemos todas as noites. Tentar conquistar o mundo. Crash foi um desses animais, só que ele não adquiriu a maldade. Ele foge do laboratório e no primeiro jogo ele tenta salvar aquela mina lá, que eu não lembro o nome. Aquela namoradinha dele que, se você pegasse todas as caixas, tinha uma fase secreta que você fugia num urubu. Era um urubu? Eu jogava muito, porque eu tinha aquele CD piratão, né, com os 3 jogos. Aí eu jogava um, zerava até o final, depois eu jogava o segundo, zerava até o final, jogava o terceiro, zerava até o final. Então, com certeza, se for ver o que mais marcou na minha infância, de todos os jogos que eu já joguei, de toda aquela porrada de jogo de Play 1 que eu já joguei, Crash, com certeza, tá disparado. Eu acho que nem se somar todas as horas de LoL que eu jogo hoje, dá metade do que eu já joguei de Crash. Aliás, Activision, vamos lá, né, devolve os direitos pra Naughty Dog, continuar produzindo aí o jogo bom, né? Enfim, eu passei aqui os jogos que mais marcaram minha infância, então é infância mesmo, por isso que os jogos são muito infantis, com exceção de Galerion, que foi um puta jogo desgraçado de terror do caralho. Até hoje, se me der um PlayStation 1, eu vou ficar horas jogando porque eu gosto muito. Então é isso.